Como é que um psiquiatra consegue encontrar uma estrutura para o sentido justo nas circunstâncias mais sem sentido que se pode imaginar? Hoje, a gente vai mergulhar na jornada de Viktor Frankl, um homem que transformou o sofrimento absoluto numa lição atemporal sobre o propósito da vida. Essa ideia, sabe, essa frase poderosa do filósofo Friedrich Nietzsche, ela foi colocada no teste mais extremo de todos. O neuropsiquiatra Viktor Frankl não só estudou essa ideia, ele viveu ela na pele, no meio do fogo do Holocausto. A nossa história começa em Viena. O Dr. Viktor Frankl era um psiquiatra e neurologista super promissor. Sabe, um cara cuja vida e carreira estavam decolando. E de repente, o mundo ao redor dele simplesmente desmoronou. E o cenário se forma muito rápido. Em 1939, Frankl já tinha um visto para os Estados Unidos. Era basicamente um passaporte para a segurança. Mas aí ele tomou uma decisão que ia definir todo o resto. Ele escolheu ficar para cuidar dos pais, que já eram idosos. Essa decisão, por si só, já mostrava o foco que ele teria mais tarde na escolha, na responsabilidade e na busca por um sentido, mesmo quando tudo parece inevitável. Assim que ele chegou nos campos, a identidade dele como médico, como marido, como ser humano foi apagada de forma sistemática. Ele não era mais o Dr. Viktor Frankl. Ele era só isso, o prisioneiro número 119.104. E esse foi só o primeiro passo num processo muito bem calculado de desumanização. Essa perda total de controle fica clara de um jeito brutal na chegada em Auschwitz. Frankl descreve a cena, olha só, uma fila, um guarda da SS e um simples gesto com o dedo. Direita, trabalho forçado, esquerda, câmara de gás. Para 90% das pessoas que chegaram com ele, a decisão foi tomada em segundos. Era o acaso na sua forma mais cruel. Psicologicamente, a jornada de todo prisioneiro era um mergulho devastador e, de certa forma, previsível. Começava com o choque, a pessoa sem acreditar no que estava acontecendo. Para conseguir sobreviver, o passo seguinte era a apatia, uma espécie de morte emocional, uma concha para se proteger da crueldade de todo dia. E, por fim, a despersonalização, aquela sensação de estar assistindo a própria vida de fora, como se fosse um filme, sabe? Totalmente distante da realidade. Mas, mesmo sem nada, sem família, sem profissão, sem nome, sem dignidade externa, Frankl descobriu que alguma coisa muito profunda e inabalável ainda restava. Isso levou ele à pergunta central que guiaria todo o trabalho dele. Observando os companheiros de prisão, ele se perguntava: será que o ser humano é só um produto das circunstâncias? A nossa resposta interna é totalmente determinada pelo inferno que está do lado de fora? A resposta veio em observações como esta aqui. Frankl conta a história de um prisioneiro que sonhou que seria libertado no dia 30 de março. E ele se agarrou a essa esperança com tudo. Quando a data chegou e nada aconteceu, a esperança dele simplesmente desmoronou. No dia seguinte, ele ficou doente e morreu logo depois. Já o Frankl, por outro lado, encontrava força no seu mundo interior. Ele focava na imagem da esposa, tinha conversas mentais com ela, ou seja, a mesma realidade externa, mas duas respostas internas totalmente diferentes. Foi numa marcha congelante, com guardas apontando armas, que ele teve uma revelação. Se agarrando à imagem da esposa, ele entendeu que o amor era um objetivo que ia além da presença física. Era uma força capaz de dar sentido à vida, mesmo ali, na beira da morte. E aqui está a conclusão mais fundamental de Frankl. Os nazistas podiam controlar o corpo dele, o ambiente, o destino físico, mas eles não podiam tocar na liberdade interior dele, a liberdade de escolher a própria atitude. Essa era a última das liberdades humanas, e essa ninguém podia tirar. Essas experiências todas não foram só táticas de sobrevivência, não. Elas se tornaram a base, o alicerce de uma nova e super influente escola de psicoterapia, uma filosofia que foi forjada no fogo do ambiente mais extremo que se pode imaginar. Ele organizou essas ideias no que ele chamou de logoterapia. Logos é uma palavra grega que quer dizer sentido. E diferente de outras escolas de psicologia que focavam no prazer ou no poder, a logoterapia diz que a principal força que nos move na vida é a busca por um sentido. Certo. Mas como é que a gente encontra esse sentido? Frankl apontou 3 caminhos principais. O primeiro é através do trabalho, de criar alguma coisa. O segundo é através do amor, seja vivenciando a beleza da natureza ou no encontro profundo com outra pessoa. E o terceiro, que talvez seja o mais profundo de todos, é encontrado na atitude que a gente toma diante de um sofrimento que é inevitável. Esse é o ponto central.
O sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que ele encontra um sentido. Quando a situação lá fora não pode ser mudada, o desafio se volta para dentro. É o poder de encontrar um propósito que transforma a dor. Mas a história não acaba com o fim da guerra, não. O que aconteceu quando os portões se abriram? Bom, aí o Frankl teve que aplicar a própria filosofia para reconstruir uma vida a partir das cinzas. A libertação, em abril de 45, não foi aquele momento de alegria que a gente imagina. Frankl descreve como os prisioneiros saíram devagar, em silêncio. A capacidade de sentir felicidade tinha sido simplesmente destruída pelo trauma. Foi uma liberdade vazia, sabe? Anestesiada. Eles precisavam aprender a sentir de novo. Pouco depois veio o golpe final. Quando ele voltou para Viena, descobriu a verdade. A esposa dele, Tilly, a imagem que sustentou ele durante todo aquele horror, tinha morrido. Os pais e o irmão também não sobreviveram. Nas palavras dele mesmo, ele estava completamente sozinho. O chão sobre o qual ele planejava reconstruir a vida tinha simplesmente sumido. E mesmo assim, ele não desistiu. Ele se tornou a própria mensagem que tinha descoberto. Transformou essa tragédia inimaginável num propósito. Dirigiu uma clínica por 25 anos, publicou o livro que inspiraria milhões de pessoas, casou de novo, teve uma filha e viu sua teoria se tornar um pilar da psicoterapia mundial. Ele de fato transformou o sofrimento em realização. E é assim que a história dele nos traz de volta aquela pergunta inicial de Nietzsche. A jornada de Viktor Frankl não é só um relato histórico. É um desafio atemporal. Diante das dificuldades da vida, sejam elas grandes ou pequenas, a lição dele ecoa. Encontrar um porquê é o que nos permite suportar quase qualquer como. E a questão que fica é, qual é esse porquê para cada um de nós?